Vamos abrir as nossas Bíblias lá em João 16:33. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Quando eu me batizei na igreja adventista, eu fiz o estudo de Daniel. Aí quando você ouve que ele fala assim, que Deus fala para Daniel, essas profecias não são para o seu tempo, é para um tempo do fim, um tempo mais distante. Na época que eu me batizei, a vida era tão boa, porque eu não tinha muitas responsabilidades. Eu ainda não era, eu era adolescente. E as coisas não pareciam ser difíceis como é hoje. Hoje a gente está vivendo um tempo em que, se uma pessoa não tem pedido para fazer por causa de um grande problema que está vivendo em casa, louvado seja Deus. Porque a maioria das pessoas hoje estão passando por aflições, seja no casamento, seja financeiro, seja com o filho ou com um familiar doente. Hoje, a maioria das pessoas, assim como o rapaz do Provide e Verde ali, da historinha das ofertas, teria que acordar 5 horas da manhã para colocar diante de Deus uma petição, porque está passando por tempestades. E às vezes a gente nem sabe, porque a nossa convivência é tão curtinha, né? Só esses encontros aqui na igreja. E quando a gente vai para a igreja, decide aceitar a Jesus, a impressão que se dá logo no início é que tudo vai ficar bem, né? Quando é que muita gente aceita ser evangelizado? Quando eles estão lá no fundo do poço, passando por uma dificuldade. Eu tenho dó de quando eu vejo uma pessoa que está se batizando achando que a vida vai ficar boa. Porque depois que você toma partido do lado de Deus, pior às vezes. Existe uma diferença. A diferença é que, embora piore, a gente tem esse conforto. Tendes paz em mim. A gente consegue ter paz diante das tribulações quando a gente está na presença de Deus. Mas a gente não consegue se livrar das provações. Às vezes elas vêm até mais forte, porque o intuito de Satanás é nos destruir e atacar a Deus. Satanás, o que ele quer? Ele sabe, ele conhece as profecias e ele sabe que o que foi dito lá em Daniel está para se cumprir agora. Está muito pertinho, está muito próximo. E ele está trabalhando com afinco, ele não está dando trégua. E ele quer afastar todos quantos forem possíveis do caminho do Senhor. Lá na igreja a gente está fazendo o estudo de Daniel, todos os domingos às 18 horas. E quando você estuda, é tão real o que aconteceu lá, como está acontecendo, e está muito nítido hoje na sociedade. Você fala assim: Deus, como o Senhor é perfeito em nos informar todas as coisas com tanta precisão. E ontem, fazendo um estudo bíblico com uma menina sobre a volta de Jesus, lendo aquela parte que os que vão se perder são como a areia do mar, aquilo dói no nosso coração, porque é muita gente que vai se perder. Então significa que Satanás, de certa forma, ele é derrotado, mas ele está conseguindo ter êxito no seu império, porque ele vai conseguir fazer com que muita gente se perca. E assim, passar por momentos difíceis, tem muitas pessoas que quando passam por um momento difícil se aproximam de Deus, mas tem outras que quando passam se afastam de Deus, porque a nossa visão de Deus é de um pai servidor, aquele pai que vai atender todas as nossas necessidades de acordo com
todas as nossas vontades, mas na verdade Deus vai atender todas as nossas necessidades de acordo com o plano da salvação dele para nós. Então, durante muitas vezes, a gente vai sofrer. E aí, tem uma pergunta: por que nós sofremos? Né? Por que existe o sofrimento? E aí eu vou pedir para colocar o primeiro slide. Quando Adão e Eva foram colocados no jardim do Éden, tinham para sua felicidade tudo o que pudesse desejar. Mas Deus determinou em seu plano onisciente testar sua lealdade antes que eles pudessem ser considerados eternamente fora de perigo. Teriam seu favor. Ele conversaria com eles e eles com ele. Contudo, ele não colocou o mal fora do seu alcance. Satanás foi permitido tentá-los. Se resistissem às tentações, haveriam de estar no perpétuo favor de Deus e dos anjos celestiais. No céu, existia tudo em perfeita harmonia. Até que surgiu no coração de Satanás querer ser maior que Deus, onde a ambição, a cobiça tomou conta do seu coração. E ali ele começou a inventar mentiras a respeito de Deus e colocar dúvida no coração das pessoas com relação ao caráter bondoso de Deus. Falando assim: olha, ele só é assim com você porque você faz tudo o que ele quer. Deixa de fazer o que ele quer e você vai ver que Deus não é assim. E ele começou a colocar no coração dos anjos isso. Tanto é que ele conseguiu arrastar com ele a terça parte. E aí, só que nesse período dessa confusão, ela começou todinha porque Deus e a Trindade, Jesus e o Espírito Santo, eles tinham um plano de vir aqui a essa terra para tornar essa terra habitável. E quando ele foi apresentar para os anjos o plano da criação da terra e Jesus como quem viria executar junto com ele, foi onde a cobiça surgiu no coração de Satanás. Diante dessa revolução toda, onde o caráter de Deus foi botado em prova, Deus e Jesus se reuniram. Aí você pode mudar o slide, por favor. O pai consultou seu filho a respeito da imediata execução do seu propósito, de fazer o homem para habitar a terra. Colocaria o homem sob prova, a fim de testar sua lealdade, antes que ele pudesse ser posto eternamente fora do perigo. Se ele suportasse ao teste com o qual Deus considerava conveniente prová-lo, seria finalmente igual aos anjos. Teria o favor de Deus, podendo conversar com os anjos e estes com ele. Deus não achou conveniente colocar os homens fora do poder da desobediência. Deus reuniu com Jesus e falou assim: a gente vai continuar com o plano de construir a terra? Vamos. E aí o que ele fez? Criou a terra, criou Adão e Eva, explicou tudo o que estava acontecendo e colocou no jardim uma árvore. Essa árvore do conhecimento do bem e do mal era a prova que eles precisavam passar para testar a lealdade deles a Deus. O espírito de profecia fala que aquela árvore não ficaria ali eternamente. Era só por um período, para eles demonstrarem que serviam a Deus por amor e não por temor. E eles foram lá, comeram da árvore e pecaram. Nesse momento veio o pecado para o nosso mundo. Porque até então o pecado estava onde? No coração de Satanás, solto por aí. Mas quando ele veio, ele trouxe para nós, a humanidade, o pecado e todas as suas consequências. Tudo na vida tem a lei da causa e consequência. Hoje, todas as nossas decisões têm consequência. A gente sofre por escolha nossa? Não, o pecado não entrou no mundo por nossa causa. Mas muitos dos nossos problemas que a gente tem na vida é por
causa das nossas escolhas erradas. Deus nunca nos desamparou com relação a ensinar qual o caminho certo, o que fazer e o que não fazer. Deus sempre nos orientou através da luz que nós temos através desse livro. Então, causa e consequência. Hoje nós somos livres para escolher o que a gente quer, mas a gente também é responsável de colher os frutos das nossas escolhas. Então, por que sofremos? Sofremos porque nós estamos em grande conflito. Porque Satanás está aí para perturbar, para nos levar a pecar, e a gente tem que cada dia buscar mais de Deus para amenizar essa influência dele na nossa vida. Por que foi necessário esse teste? Porque se Deus não colocasse um teste, não desse a oportunidade para Adão e Eva escolher, eles não seriam filhos do amor, eles seriam filhos da imposição, porque Deus teria privado eles de escolher o que eles queriam para a vida. E assim, porque essa era uma das acusações, pode mudar, que eu não sei se eu coloco, não, pode deixar essa, porque essa era uma das acusações de Satanás, com relação ao caráter de Deus, que ele não dava o direito de discordarem dele. Por isso foi necessário colocar no jardim a árvore do conhecimento do bem e do mal. E por que Deus permite o sofrimento? Nós temos duas razões. A primeira dela é porque, por consequência da desobediência aos princípios de Deus, as leis naturais da natureza, as leis da saúde, as leis da sociedade. Toda vez, muitas das vezes, não é tudo, que acontece alguma coisa de ruim com a gente, se a gente for analisar, a gente tem culpa. Existe um negócio que hoje se prega muito no mundo de conhecimento, que é a autorresponsabilidade. Eu sigo uma empresária de muito sucesso e ela casou com um homem, não casou, ela morou com um homem durante muitos anos e ela não fez um contrato de união estável, nem se casou com ele. Hoje no mundo funciona assim: se você mora com uma pessoa por muitos anos e se você não casou no civil e nem fez um contrato estipulando as regras daquele relacionamento, se acontecer alguma coisa de vocês se separarem, tudo é dividido ao meio, 50%. Independente de estar casados no papel ou não. E essa mulher trabalhou muitos anos, esse homem ele não trabalhava, ele trabalhou, fazia bem poucas coisas, mas ele fazia bem para ela. A presença dele na vida dela motivava ela a trabalhar muito. E ela trabalhou bastante, ela fez uma fortuna muito grande. Mas ela não tinha nada assim, que se eles separassem os bens dela, ficasse resguardado. E agora ela descobriu que além de trair, ele roubou dela. Ele roubou dela 7 milhões de reais. Ela deixou ela praticamente pobre, deixou ela com 500 mil. Mas perto do que ela tinha, ela não tem quase nada. E aí quando uma pessoa foi falar com ela, questioná-la, falando mal do cara, ela falou: a culpa não é dele, a culpa foi minha. Quem tinha que ter protegido os meus bens era eu, não era ele. O que ele fez comigo, ele vai ver com a justiça. Mas eu preciso falar para vocês que a culpa do que ele fez comigo, de me roubar, não dele ter um mau caráter, não é isso. Porque ela quis dizer assim, pessoas mau caráter existem em todo lugar. Mas se aquela pessoa vai te prejudicar, não, a culpa é sua, porque você em algum momento deu a oportunidade para a pessoa fazer isso. Hoje, a gente às vezes, eu falo por mim, fica no mar de lamentações, culpando a Deus pela falta de saúde, culpando a Deus pela falta de dinheiro, culpando a Deus por tudo, pelo filho que hoje se desviou. Mas quando a gente pega a linha da nossa vida e a gente vai analisar daqui para trás, com certeza a gente vai descobrir onde a gente errou. E um dos princípios do arrependimento e conversão é você reconhecer o seu pecado, o seu erro, se arrepender
arrepender, abandonar e seguir o caminho que Deus pede. Hoje, as pessoas preferem serem vítimas da vida. Sabe? Para mim é muito mais fácil reclamar do que eu reconhecer que eu errei. Esses dias, eu estava reclamando de uns pontos da minha vida que eu queria que estivesse melhor. E eu estou fazendo um processo de coach. E a pessoa conversando comigo e falou assim, será que você não tem culpa mesmo? E aí ela foi elencando algumas coisas e onde eu fui enxergando que se as coisas estão hoje do jeito que eu não quero, é por causa de algumas decisões que eu tomei lá atrás que me levaram aonde eu estou hoje. E a nossa tendência é culpar a Deus pelas coisas não darem certo. Eu vou dar um exemplo de Sansão. Sansão, ele errou porque ele se desviou do caminho. Mas eu achei muito digno dele querer consertar o que ele fez. Ele se arrependeu e ele perdeu a própria vida. Mas ele cumpriu a missão que ele tinha que fazer. Mas por ter se desviado dos caminhos de Deus, ele pagou um preço muito alto. Não precisava ter sido daquele jeito. Poderia ter sido diferente se ele não tivesse errado. Davi, ele sentiu na pele e ele viu na vida dos seus filhos arruinadas o peso da sua culpa do pecado. Davi foi considerado o homem segundo o coração de Deus. Por que esse homem foi cometer tamanha atrocidade, sendo o homem segundo o coração de Deus? Só que Davi foi humilde de reconhecer onde ele errou e ele aceitou a justiça de Deus na vida dele. E por essa razão, ele voltou a ser o homem segundo o coração de Deus, fala Ellen White lá no livro Patriarcas e Profetas. Abraão, ele não precisava ter passado aquelas horas de angústias do caminho que ele fez da sua casa até o Moriá, achando que ia sacrificar o seu filho. Ellen White fala que ele só passou por essa prova porque Deus já tinha prometido que faria dele uma grande nação. Deus prometeu, só que Abraão foi lá e provou que ele não era o pai da fé, porque ele não confiou em Deus e ficou com Agar e teve um filho. Ele desonrou a Deus naquele momento, e como Deus ia fazer daquele homem que não tinha fé o pai de uma grande nação? Deus pediu uma prova para Abraão. Deus não queria que ele matasse o seu filho, ele queria saber como estava o seu coração. Abraão também conseguiu corrigir, porque ele teve a oportunidade de fazer diferente e ele fez. Tanto é que as palavras de Deus, as promessas de Deus se cumpriram. Jacó, Deus já tinha falado para Isaac e Rebeca que não era Esaú que receberia a primogenitura, que seria do filho que nascesse depois. E ele, sabendo disso, ele quis dar uma forcinha para Deus, mas a sua mãe quiseram antecipar. E eles, a Ellen White fala que Jacó não fez isso por maldade. Jacó, ele tinha tanto amor pelas coisas de Deus, olha que interessante, ele tinha tanto zelo pelas coisas de Deus, porque ele queria a bênção da primogenitura e não era por causa do dinheiro, ele queria por causa da questão religiosa, o que aquilo representava. E ver Esaú, que tratava com tanto desdém algo tão importante, foi que motivou ele a ir lá e roubar algo que Deus já tinha dito que daria para ele. Ele só quis antecipar. E o que aconteceu com Jacó? Pastou muito, sofreu, foi traído, né? Ele virou um traidor. Ele teve que conviver o resto dos anos da sua vida sem a presença da sua mãe, a quem ele tanto amava. Mas ele corrigiu. Ele pagou um preço, mas se manteve na presença de Deus. O outro motivo é a nossa prova individual. Porque assim, esse primeiro que eu falei são sofrimentos que a gente mesmo causa na nossa vida. Mas existe sofrimento que nem é culpa nossa. Mas é o quê? É a nossa prova individual, que é a sacudidura. Aqui, eu não sei se dá para todos enxergarem bem, é como se tivesse uma peneira, onde tem muitas pessoas, e quando essa peneira se sacode, muitos caem, muitos saem dali. Pode passar. O que
vocabulário figurativo que designa uma experiência especial de seleção e apostasia do povo de Deus. Na sacudidura, o grão é peneirado para que os quebrados ou qualquer outro corpo estranho caiam por entre os furos da peneira e a palha seja soprada para fora. Todo filho de Deus, individualmente, e a igreja no conjunto, passará por uma prova especial que chacoalhará e abalará sua fé. Prova essa denominada sacudidura. Isso já aconteceu em épocas passadas e se repetirá no tempo do fim, de uma forma muito específica, porque o inimigo sabe que lhe resta pouco tempo e porque quer fazer com que o maior número de pessoas se apostate, que abandone a sua fé. Pode passar. Ao descrever o processo da sacudidura, Ellen White escreveu: Satanás desceu com grande poder para operar com todo engano da injustiça para os que perecem. E tudo que pode será abalado, ou será. E as coisas que não podem ser abaladas permanecerão. Deus está cirandando o seu povo. Terá uma igreja pura e santa. Não podemos ler o coração dos homens. O Senhor, porém, tem provido meios para manter a sua igreja. O que acontece? Nós, como igreja, vamos passar pela sacudidura, mas nós individualmente vamos passar. Eu não sei se você passou, eu não sei se você ainda vai passar, mas essa sacudidura é uma prova tão grande que vai testar sua fé e confiança em Deus. Você vai passar por algo que vai te doer tanto que você vai dizer, ou você vai dizer, Deus não existe, eu não quero mais seguir, ou esse Deus não me ama, eu não vou seguir, ou você vai falar, não importa o que aconteça, eu permanecerei. Porque enquanto os nossos olhos estiverem voltados para os bens dessa terra, para tudo que a gente quer viver nessa terra, a chance da gente sair da peneira é muito grande. Na hora que a sacudidura, que a peneira balançar, se o que nos prende aqui for interesses egoístas, isolado de adorar ao nosso Deus Criador e pertencer à família dele, a gente vai cair e a gente não vai permanecer. E uma coisa, a sacudidura, ela será efetuada tanto por Satanás quanto por Deus. Satanás sacudirá as pessoas com a finalidade de destruí-las, para sempre. E Deus fará com o objetivo de provar sua fé, de purificar o seu povo. Infelizmente, membros da igreja abandonarão a fé em Jesus Cristo, e alguns desses membros estarão ocupando funções ou posições de grande importância. E o que é pior, alguns desses apóstatas se converterão nos piores inimigos da verdade. Mas fique tranquilo, os que tiverem uma vida plena de consagração e de verdadeira comunhão com Deus não serão afetados nesse processo. Irmãos, o que está por vir, se ainda não veio, é muito forte. A gente tem que se apegar a Deus, porque senão a gente não resiste e a gente blasfema. Eu falo para vocês que existe uma prova que eu passo na minha vida tem muito tempo, tem muitos anos. Eu brinco que eu estou no deserto já faz alguns anos. E toda vez que essa prova vem, que é uma prova de confiança em Deus. Quando esse problema se repete na minha vida, eu pego, porque eu deixo de confiar. E eu reclamo, eu murmuro. Teve épocas que eu já chorei. E é de tempos em tempos que parece assim que eu vou levando a vida e eu esqueço disso. Aí passa um tempo e isso volta. No momento que eu estou mais feliz, volta. E aí vem de novo aquela sensação de eu não passei na prova. E Deus, ele é tão misericordioso conosco que ele vai repetir até que a gente passe, ou até que a gente confirme que a gente não merece dele tudo que ele está oferecendo. E eu confesso para você que eu tenho vivido dias que agora eu já tenho clareza. Aí eu falo para Deus assim, ó,
vai acontecer de novo, né? Porque aconteceu e eu não passei. De novo eu tive os mesmos sentimentos com relação ao meu relacionamento com Deus. Porque assim, toda vez que esse problema surge, eu fico com a sensação de abandono de Deus. Sabe? Toda vez que me acontece, eu penso que Deus, tipo, tá vendo, Senhor, o Senhor me abandonou de novo. E eu lamento que por esse período que eu passei por isso, eu não fui aprovada como Abraão, como Sansão, como Jacó ainda. E eu sei que as coisas vão melhorar, daqui uns dias vai voltar tudo ao normal, e quando eu estiver bem de novo vai acontecer. Só que agora eu estarei mais atenta. Porque a minha decisão de estar ao lado de Deus é independe do que vai acontecer. Porque eu já entendi que Deus, Ele não me deve nada. Deus, Ele não é o meu garçom. Ele não está aqui para me servir. Ele é o meu Pai. E Ele, como Pai responsável pelo bem do seu filho, Ele vai dar aquilo que Ele julgar necessário para mim. Até hoje, como criança birrenta, eu esperneei diante de Deus. Eu não aceitava. Mas hoje, louvado seja Deus. Eu falo assim que é uma prova atrás de outra, viu? Não é fácil. Hoje aconteceu algo que, se fosse em outras épocas, eu não ia vir para cá pregar. Eu ia ficar em casa falando para Deus, eu não estou indo por sua causa. Se fosse em outras épocas. E hoje, quando aconteceu, eu tive uma notícia, eu falei, quer saber? Essa notícia vai ficar aqui, eu vou fazer outras coisas e vou seguir normal, porque eu não quero mais agir como uma filha mimada. Eu quero ser aquela filha que, é isso Deus mesmo? Eu vou ter que passar por isso? Então vamos lá, vamos passar e que o Senhor me fortaleça. No livro Testemunho para a Igreja, está escrito: permanecer em defesa da verdade e da justiça quando a maioria nos abandona. Participar das batalhas do Senhor quando são poucos os campeões. Essa será a nossa prova. Naquele tempo, devemos tirar calor da frieza dos outros, coragem da sua covardia e lealdade da sua traição. Talvez a igreja, tá assim, e Ellen White fala, ela diz, a igreja talvez pareça como se estivesse prestes a cair, mas ela não cairá, ela permanece, ao passo que os pecadores de Sião serão lançados fora no peneiramento, quando a palha for separada do trigo precioso. O recado inspirado é claro, permaneçamos ao lado da verdade e da justiça, e jamais pulemos para fora da peleira. Amém. Exemplos de pessoas que passaram pela sacudidura e se mantiveram: José do Egito, Daniel e seus amigos e Jó. José não passou por tudo que ele passou por culpa dele. Ele passou porque ele estava num grande conflito. Ele nasceu numa família disfuncional. Tudo bem que teve um pouco da vaidade dele, mas aquilo ali era propósito de Deus para o que ele ia operar. Então José sofreu para a honra e glória de Deus. Daniel e seus amigos também não foram culpados por tudo que passaram, por tudo que sofreram, mas sofreram para quê? Para honrar e glorificar o nome de Deus. Jó, a mesma coisa. Então, às vezes a gente vai sofrer por culpa nossa, ou às vezes a gente vai sofrer para honrar e glorificar a Deus, passar pela sacudidura e provar para o inimigo que Deus é nosso Pai e é a Ele a quem pertencemos. E todos nós passaremos pela sacudidura, todos nós passaremos pela sacudidura. E o que devemos fazer para não sair da peleira? A primeira coisa é não ficar à deriva, que significa sair da proteção de Deus. Que a confiança nele, que a confiança dele nos traz, duvidando. Não devemos sair da proteção de Deus, que a confiança nele nos traz, duvidando do seu amor e cuidado. Abrindo brecha para Satanás colocar dúvida em nosso coração. Quando o sofrimento bater na sua porta, não deixe Satanás colocar dúvida do amor de Deus por você. Não cair em desespero dos caminhos, não cair
entraria em desespero e desistir dos caminhos do Senhor. Quantas pessoas estão fora da igreja que se decepcionaram com Deus? Não lançar nada fora, abandonando os nossos princípios e valores. Às vezes a gente fala assim, eu tive uma vida tão certa até hoje, não valeu a pena. Aí vai para o mundo viver tudo que Deus não aprova. Não compensa isso. Não buscar no mundo a solução para os seus problemas e nem falsos profetas. Tem muitos irmãos da igreja adventista que quando está passando por uma prova, aceita qualquer tipo de oração, aceita em qualquer igreja, em qualquer lugar, para fazer qualquer coisa para ele ter o seu desejo resolvido. Sendo que isso ele está desonrando ao Deus a quem ele estava servindo aqui. Não coloque sua vida espiritual na responsabilidade de outras pessoas, alegando que no momento de mais dificuldade se sentiu abandonado pelos irmãos. Leve em consideração que Deus nunca nos deixou e nunca nos abandonou. Às vezes, a gente como irmãos, a gente vai decepcionar, a gente vai falhar e a gente vai até mesmo magoar. Mas a gente não pode levar isso para o coração acreditando a culpa em Deus. Tipo, vou sair da igreja porque fulano me ofendeu. Porque quando você deixa de vir aqui para adorar a Deus, por causa do que outros te fez, prova que você não vive para adorar, né? As tempestades da vida e as provações, elas servem para revelar o verdadeiro cristianismo. Pois se você é capaz de adorar a Deus no pior dia da sua vida, você poderá adorá-lo em qualquer outro momento. Porque adorar a Deus na festa é muito bom. O difícil é adorar a Deus no leito de hospital, quando você está com a sua vida por um filho, ou qualquer um dos seus familiares esteja passando por isso. Louvar a Deus num dia de sol é gostoso, o difícil é louvar a Deus num dia de tempestade. Não se desespere, não perca a esperança. Na tempestade precisamos lançar âncoras em Deus. Ele envia anjos para os momentos mais difíceis para nos proteger e estar conosco. Nunca nos deixa só. Todo mundo aqui deve ter uma experiência, se não tem, vai ter. Que estava num momento de dificuldade de alguma coisa, de algum motivo, e apareceu uma pessoa que fez algo para aliviar o seu sofrimento, para trazer leveza para aquela situação. São anjos que Deus envia para nós. Os problemas não podem nos afastar de Deus e dos seus caminhos. Quem se afasta é quem estava buscando a Deus apenas por interesse. Um cristão imaturo que não entendeu a essência de Deus, pois ele está preocupado com a nossa vida eterna e não em atender nossos caprichos terrestres. O que determina sua permanência ou não na peneira são o amor a Deus e a sua palavra, a comunhão que você nutre diariamente com Jesus. Se ele estiver a bordo da sua vida e ao seu lado na peneira, podem vir os maiores terremotos espirituais. Você permanecerá firme dentro dela. Vamos ler Jeremias 29:11. Para encerrar. Jeremias 11, mas a gente vai ler até o 13. Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o coração. Vai passar agora um clipe que eu gostaria que todos meditassem. Essa música ela tem um poder muito grande de mexer comigo, pelo que a letra diz. Todo-Poderoso, Criador de tudo que existe, ajude-nos, Pai, a ter uma relação com o Senhor.
uma relação desinteressada, uma comunhão contigo tal qual que quando aquele problema vier, a gente não se sinta abandonado por ti. Que a gente não se sinta desamparado, que a gente possa sentir todo esse amor que o Senhor tem por nós. Ajude-nos, Deus, a estar preparados para te amar na alegria e para te amar na tristeza. Amém. Não é fácil, somos falhos. Quando a dor vem, é tão difícil manter essa confiança, mas ela é possível, porque o Senhor nos prometeu. E o Senhor disse que os seus planos para nós são maiores do que o que a gente pode imaginar. Amém. Ajude-nos, ó Deus,